Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia, feliz sábado a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube Devotos de Santa Luzia. Maria, Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, passe à frente de todas as situações que serão vividas por nós no decorrer deste dia, e que Santo Inácio de Antioquia, aliado à intercessão de Maria, intensifique a intercessão por todas as nossas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Pelo sinal da Santa Cruz, temos a graça de nos unirmos em fraternidade para juntos somar ao exército de Cristo, que vigia e está sempre alerta para as batalhas contra o mal. Por isso, façamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Também juntos e unidos pela mesma fé, testemunhada por Santo Inácio de Antioquia, invoquemos a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Com alegria estamos aqui reunidos novamente através dos meios tecnológicos de evangelização que nos são oferecidos, para vivermos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje comemoramos a festa em memória de Santo Inácio de Antioquia, santo e mártir da Igreja, que como bispo de Antioquia foi o sucessor de Pedro na Igreja daquela região na Síria. Seu testemunho de fé o levou a ser condenado à morte por ordem do imperador Trajano, no Coliseu, onde ele foi martirizado por leões no ano de 107 após Cristo. Conheceu também a João, o apóstolo, e também a São Paulo. Hoje, sábado da 28ª semana do tempo comum, dia da semana devocional a Nossa Senhora e a oração do terço. A liturgia nos apresenta o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12, onde Jesus nos apresenta a necessidade de decidirmos realmente de que lado nós estamos. Assumimos nossa fé e nos entregamos por completo ao amor de Deus, ou se seremos capazes de negá-lo diante dos nossos irmãos de nossa comunidade. Também nos adverte sobre a gravidade de pecarmos por blasfêmia contra o Espírito Santo, a terceira pessoa que compõe a Santíssima Trindade. Vamos ouvir. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Quando invocamos a Santíssima Trindade sobre nós e nossas ações, confirmamos nossa fé na existência trina de um só Deus. O Pai que nos criou e criou o mundo, o Filho que se encarnou e veio ao mundo para nos salvar, e o Espírito Santo que nos santifica e mantém vivos através do sopro da vida que Deus nos dá. Por isso, Jesus alerta que todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ao arrepender-se será perdoado. No entanto, se cometer blasfêmia ou negar a realidade da existência do Espírito Santo, este não terá perdão. Mas o que é blasfêmia? Ou quando alguém comete blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar quer dizer retirar-se, afastar-se de Deus, desligar-se. Significa cortar relações, abandonar e se rebelar contra. Desertar da condição de cristão para assumir outro tipo de identidade religiosa ou não. Cortar o relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele, nos torna apóstata, aquele que renega a sua origem, a sua crença e, por fim, renuncia à sua fé. A própria Bíblia nos ensina que existem casos em que a pessoa vai para tão longe de Deus que não é possível mais voltar. E cita trechos como o que fala do coração endurecido e do próprio Jesus que fala do solo que foi pisoteado e compactado a ponto que nenhuma semente pôde germinar. Onde não existe a aceitação do Espírito Santo, não há mais nada que Deus possa fazer. Então, o destino final dessa pessoa, após a morte do seu corpo, é a morte do seu espírito em um fogo eterno. A exortação de Jesus nesse trecho, narrado por Lucas, também nos traz a certeza de que ao nos confirmarmos e denominarmos cristãos, devemos testemunhar as realizações de Cristo com a nossa vida. Assim como fizeram os apóstolos, os santos, lembrando hoje do martírio de Santo Inácio de Antioquia, que sabendo de tudo que havia de enfrentar, não negou Cristo em nenhum instante e aceitou seu martírio, sendo devorado por leões. Peçamos a nossa Mãe Maria, a Mãe da Misericórdia, para que saibamos, assim como ela, receber o Espírito Santo e deixarmos que Ele haja em nós, pois Jesus ensinou o que devemos fazer para que o Espírito Santo possa agir. Não fiqueis preocupados com o Espírito Santo, não fiqueis preocupado, pois o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. É quando aquietamos o nosso coração que podemos ouvir o sussurro do Espírito Santo a nos guiar. Quem vive no barulho dos próprios pensamentos, como se tivesse medo de escutar a voz da própria consciência, não vai saber do que estamos falando. Mas pode experimentar, basta querer. O Espírito Santo se move em você. Em Maria vemos a mais clara ação do Espírito Santo. Ela dizendo sim ao anúncio do anjo, concebeu pelo Espírito Santo a encarnação em seu ventre do Filho, enviado pelo Pai, pelo amor, resgatar a humanidade do pecado. Deixemos nós também sermos conduzidos pela ação do Espírito Santo e assim darmos o fiel testemunho de Cristo aqui na terra, para que Ele dê testemunho de nós diante do Pai que nos criou. Santo Inácio disse: sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões, a fim de ser apresentado como pão puro a Cristo. Só assim então serei verdadeiro discípulo de Cristo.
Irmãos e irmãs, unidos também a Santa Faustina Kowalska, rezemos juntos a oração que ela compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Encerramos assim mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado pela sua companhia e não esqueça de deixar a sua curtida e também de compartilhar nossa página do YouTube com os seus amigos e familiares, pois isto também nos ajuda a dar testemunho de Cristo em nossa vida, em nosso meio. Um bom final de semana a todos, fiquem todos com Deus. E que por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia e também de Santo Inácio de Antioquia, desça sobre nós as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.